Então vamos lá, vamos falar de Thiago Maia. Peço para você deixar aquele like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações e, claro, se inscrever no canal. Rumo aos 60 mil inscritos. Sendo inscrito aqui no canal, você fica por dentro de tudo que acontece no Santos e ainda participa de sorteios regulares de camisas oficiais do clube, sempre com patrocínio da loja A Esportiva, a loja de material esportivo mais completa do estado de São Paulo. Estive lá hoje na Esportiva do Praia Mar, tomei um café com meu amigo André, que é o gerente da loja. Cara, gente finíssima, gaúcho, torcedor do Internacional. Hein? Vou falar do seu Inter aqui, André, fica ligado. Bom, gente, é o seguinte, as informações que vêm lá do Internacional, tá? Atualizadas. O que dizem os diretores nos bastidores lá, porque assim como acontece aqui, lá também, né? Existem as conversas de bastidores e as conversas em on, né? Quando os dirigentes falam em entrevistas que são gravadas, entrevistas abertas, mas tem o bate-papo em on. Segundo a diretoria do Internacional, o Santos fez uma proposta lá atrás, para adquirir o Thiago Maia, e o Inter aceitou. O Inter aceitou a proposta do Santos. O Santos assumiria, né, de acordo lá com o que dizem os dirigentes do Inter, o Santos assumiria a dívida do Inter com o Flamengo. O Inter comprou o Thiago Maia do Flamengo, deve ao Flamengo ainda 4 milhões de dólares, o Santos assumiria essa dívida e, além disso, né, pagaria aí cerca de 2 milhões ou 2 milhões e meio, o valor é mais ou menos isso, ao Inter. O total da negociação giraria em torno de 6 a 6 milhões e meio. O Santos, inicialmente, tentou incluir aí o Schmidt ou o Sandri. O Santos ofereceu, segundo a diretoria do Inter, nos papos de bastidores, o Santos teria oferecido a dívida, o pagamento da dívida do Flamengo, mais os direitos, mais os jogadores, né? A transferência ou do Schmidt ou do Sandri. Sandri, que ainda pertence ao Santos, não está sendo utilizado, está fora dos planos, e o Santos colocou à disposição o Sandri para dar essa compensação ao Inter, em vez de ter que pagar os 2 milhões e meio de dólares, né? 2 milhões e meio de euros, né? Eu estou falando em dólar aqui, mas é euro. Se bem que agora dólar e euro está mais ou menos por ali, né? Está muito próximo. O Inter não aceitou essa proposta envolvendo os jogadores. Aí o Santos teria feito uma proposta em dinheiro que giraria em torno aí de 2 milhões a 2 milhões e meio de euros. E o Inter aceitou inclusive a forma de pagamento. Só que aí o Santos recuou. O Santos, isso estou falando de coisas que estão rolando aí há 3, 4 semanas, está lá atrás. O Santos recuou, parou de negociar com o Inter aceitou a proposta, o Santos não concretizou, recuou. Aí ficou um tempo com as negociações travadas. Aí o Santos voltou, nesses últimos dias, o Santos voltou a negociar com o Inter, colocou a mesma proposta na mesa, o Inter, beleza, vamos fazer então. Né, nos mesmos moldes que eles já haviam aceitado lá em janeiro. Só que, até agora nada. Até agora nada. A diretoria do Inter esperava finalizar essa negociação esta semana. Só que estamos já na sexta-feira e nada ainda aconteceu. O Santos não concretizou o negócio. E aí, a diretoria do Inter, e isso já aconteceu até publicamente, deu um ultimato ao Santos. Falou, olha, ou vocês fecham agora, isso foi hoje, ou vocês fecham agora, do jeito que combinamos, ou ele não vai mais. É por isso que eu estou dizendo que neste sábado deve haver uma definição. Se o Internacional cumprir a sua posição, o negócio não acontece mais. Se o Santos não finalizar até este sábado, o negócio não vai acontecer mais. Então, é nesse pé que estava a situação até minutos antes de eu começar a live. Tá. O que diz a diretoria do Santos? A diretoria do Santos simplesmente admite a negociação,
diz que está negociando, né? Porém, diz que está complicado, que... deixa eu pegar até aqui a palavra que a pessoa usou hoje, agora há pouco. A expressão, as palavras, né? Vou ler aqui exatamente as palavras. Eu escrevi o seguinte: o Inter já avisou que, se não for resolvido, ele será relacionado para o jogo de amanhã, né? O Inter joga pelo Gauchão neste final de semana. E aí ele respondeu: a negociação está esbarrando em alguns pontos ainda. Ou seja, o Santos diz, né, que a negociação está rolando ainda, não admite que recuou, que deixou de concluir uma proposta que já havia sido aceita pelo Inter, só diz que ainda está esbarrando, que ainda tem alguns detalhes. Mas, de novo, se o Inter cumprir a ameaça, né, de dar aí esse ultimato ao Santos, se o Santos não concretizar o negócio até este sábado, não deve mais ter negócio. O Thiago Maia deve ser reintegrado. O Thiago Maia, que ficou de fora do último jogo do Inter, deve ser reintegrado ao elenco e não virá mais para o Santos. Essa é a informação que vem lá do Sul. Certo? Essa é a situação de Thiago Maia. Teremos, né, ou para um lado ou para o outro, deveremos ter pelo menos uma definição neste final de semana, mais especificamente neste sábado, pelo que diz a diretoria do Internacional. Porque o próximo jogo do Internacional, só para confirmar aqui para vocês, gente, o próximo jogo do Inter é neste sábado. Espera aí. Deixa eu só confirmar aqui. Porque o próximo jogo do Internacional é neste sábado contra o Monson, lá pelo Gauchão, jogo que acontece às 16h30 deste sábado, lá no Beira-Rio. Segundo a diretoria do Inter, se o Santos não responder, não concretizar o negócio, ele vai ser relacionado, ele vai participar dessa partida e aí não tem mais negócio. É o que diz a diretoria do Inter. O Santos, do lado de cá, diz que o negócio está difícil, que eles estão negociando, que está esbarrando aqui, está esbarrando ali. Enfim, o Santos, na verdade, pelo que eu estou aí interpretando, na verdade, o Santos está indeciso. O Santos já tem aí uma negociação acertada com o Internacional, mas está indeciso se fecha ou não. O que pode estar acontecendo? O Santos pode estar esperando a evolução da negociação com o Rodrigo Villagra, que é jogador do River Plate, para decidir se acerta com o Thiago Maia ou não. Porque tem gente que acha que não é necessário, não seria necessária a contratação dos dois jogadores. Tem gente que acha que o Santos deveria contratar apenas um deles. Outras pessoas entendem que não, que são jogadores de características diferentes, que os dois seriam úteis ao elenco. Há uma indefinição, então. O Santos ainda não se decidiu se vai ou não contratar Thiago Maia, ou contratar o Rodrigo Villagra, ou contratar os dois. Se tiver que decidir por um ou por outro, essa é a informação que eu tenho, tá? Se o Santos tiver que decidir ou pelo Thiago Maia ou pelo Rodrigo Villagra, aí eles vão contratar o Villagra. Se ele tiver a oportunidade de acertar com o Villagra e decidir contratar só um deles, eles vão optar pelo Rodrigo Villagra, porque o Rodrigo Villagra é um jogador de apenas 22 anos, é um jogador que pode ter revenda, né? Já o Thiago Maia já está se aproximando aí dos 30 anos, portanto, eles consideram que é mais negócio adquirir um jogador mais jovem, que pode, né, ficar muito tempo no clube e ainda ser vendido para o futebol europeu. Só que tem gente que pensa diferente, tem gente que acha que, poxa, o Thiago Maia é uma contratação mais assertiva, mais garantida. Né? Tem essas duas vertentes aí. Ou seja, o Santos está indeciso, mas eu acho que, né, pela posição do Inter, que essa história aí do Thiago Maia termina neste sábado. Certo, gente?